refugiados sírios. Guerra no país já matou milhares de pessoas e tem provocado a fuga de outros milhões. A Europa é o principal destino destas pessoas que não tem para onde ir. E além de fugir de um país em guerra, os refugiados têm que enfrentar o perigo em embarcações improvisadas ou superlotadas que seguem sem rumo pelos mares. Mas por que tanta violência? A questão religiosa precisa mesmo ser enfrentada tão cruelmente? E o mundo viu a França ser sacudida por vários atentados terroristas na última semana. A França reagiu imediatamente e agora já se fala da infiltração de terroristas junto aos refugiados. Nesta edição do Repórter PUC, vamos falar da questão dos refugiados sírios, do Estado Islâmico e dos ataques a Paris. Hoje é quinta-feira, 19 de novembro de 2015. Está no ar o Espaço PUC, o programa que leva até você tudo o que acontece na universidade. Olá! A crise dos refugiados da Síria tem sido uma preocupação mundial. Segundo a ONU, de 2015 até o próximo ano, mais de 1.400.000 sírios devem tentar fugir do país em direção à Europa. Muitos países aceitaram os refugiados, dentre eles o Brasil. De 2011 até julho desse ano, mais de 2.000 sírios receberam o status de refugiados do governo brasileiro. Aqui, muitos encontraram a chance de um recomeço e de manter tradições. E na reportagem de hoje, produzida pelas nossas colegas Clara Senra e Daniele Vieira, vocês vão conhecer a história de alguns sírios que adotaram Belo Horizonte como um novo local para viver. Alto o número de refugiados que abandonam o país de origem em busca da sobrevivência. A imagem de um menino sírio encontrado morto na beira de uma praia na Turquia virou o símbolo dessa tragédia. Outros que conseguiram sobreviver à travessia tentam a sorte em vários países. Em Belo Horizonte, somente neste ano, chegaram 80 sírios refugiados, segundo o consulado do país na capital mineira. Além da guerra entre rebeldes e as forças do presidente Bashar al-Assad, a população síria sofre com o avanço dos radicais do Estado Islâmico, o que tem impulsionado ainda mais as fugas. E a escolha pelo Brasil não tem sido por acaso. Só o Brasil e mais 3, 4 países aceitam os sírios, os refugiados. Assim como ele, outros refugiados têm contado com a solidariedade dos brasileiros para recomeçar tudo. Igor e Ciro, donos de uma rede de bares em Belo Horizonte, deram a oportunidade de emprego para 4 sírios que chegaram no país há poucos meses. Eles vêm em menos de 24 horas, como eu falei, eles recebem a carteira de trabalho e eles vão tentando se adaptar. O primeiro ano normalmente é um ano muito difícil porque eles vêm seu idioma, né? Então eles falam árabe, a grande maioria também fala inglês, tem alguns que falam francês. Mas o português eles não têm o domínio e nem têm o conhecimento. Então tem que, muito aos poucos, eles reaprender, né, aprender a falar o português e adaptar e reaprender a viver, né? Porque onde eles vivem, literalmente as cidades são dizimadas, tem guerra, família morta, então eles vêm com uma carga emocional muito pesada. Eu fui para a faculdade fazer curso no português. Eu tenho carteira de motorista também, eu tenho carteira de trabalho. Este padre, que também é sírio, vive no Brasil há 15 anos. Ele, que conhece bem a crise humanitária, coordena o projeto de apoio e acolhida dos refugiados na Arquidiocese de Belo Horizonte. Recebendo esses refugiados, e oferecendo para eles a moradia, curso de português, os documentos legais da Polícia Federal, CPF, carteira de trabalho e também fica perto da igreja, dos amigos que podem arranjar um serviço. Os refugiados hoje, último número 77 pessoas. Apesar da acolhida e da oportunidade do recomeço em um novo país,
ficam as lembranças, histórias e a saudade da terra natal. Saudade muito. Meu pai, minha mãe, todas, meu irmão, minha irmã, todas saudade. A namorada, minha namorada. Deixa muita coisa lá. Minhas histórias também na Síria, eu saudade para tudo coisa. O mundo tem enfrentado a pior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial. É o que informaram organizações como a Anistia Internacional e a Comissão Europeia. Em 2014, mais de 500 mil de refugiados pediram asilo em países da União Europeia. Pois é, Sérgio, e até julho deste ano, 438 mil refugiados pediram abrigo na Europa. E para falar sobre o assunto, nós recebemos no programa de hoje o professor Dani Zaredini, do curso de Relações Internacionais da PUC Minas. E também recebemos o padre George Rateb Massis, que a gente acabou de ver na matéria também. Sejam muito bem-vindos ao Espaço PUC. Obrigado. Obrigado. Professor, como a gente viu, esse problema na Síria, ele é apresentado em jornais, as pessoas veem as notícias, mas não tem uma noção sobre o que é este fato na guerra na Síria. O senhor poderia contextualizar um pouquinho para a gente? Desde final de 2010, início do ano de 2011, uma série de ações e de transformações começaram a acontecer no Oriente Médio e no Norte da África. Isso foi conhecido como Primavera Árabe. Na verdade, um movimento que começa na Tunísia, afeta de certa forma a Argélia em menos força, o Egito, e a partir do Egito ele ganha uma impulsão tremenda e vai afetar uma série de países árabes, de países como o Irã em menor medida, mas também não só os árabes, alguns outros países da região do Oriente Médio. A questão é que a forma e a intensidade que a Primavera Árabe teve em determinados países vai variar. E na Síria, os problemas começam por volta de 2011, impulsionado principalmente pela vitória da Irmandade Muçulmana no Egito. Então, quando principalmente a oposição síria sunita percebe que no Egito foi possível derrubar um ditador há mais de 30 anos, eles vão se esforçar para começar a articular pressão contra o governo do presidente Bashar al-Assad. Então, o problema começa com manifestações pacíficas, que são repreendidas de modo um pouco mais desproporcional pelo governo, o que gera uma resposta desproporcional da oposição, gerando uma espiral de conflito. E nesse processo, grupos radicais como a Frente Nusra, que é um grupo ligado à Al-Qaeda, e até mesmo um pouco depois, o Estado Islâmico, que tem sua base no Iraque e percebe esse vazio de poder em partes da Síria, começam a atuar de maneira muito violenta na Síria também. Professor, e nos últimos meses, imagens chocaram todo mundo, né? Quem não se lembra da imagem do menino sírio, né? A partir desse momento, desse fato, muitos países da Europa começaram a abrir suas fronteiras para receber esses refugiados. Uhum. Essa visão humanística, humanitária, ela continua ou ela já se perdeu? Não, é necessário manter, porque de fato a posição de uma migração econômica é muito diferente de uma migração forçada ou de uma migração de refugiados, porque eles não têm opção. É claro que a condição da população síria ela é diferente. Em determinadas zonas, o governo sírio consegue controlar e criar uma condição mínima de segurança, mas que as pessoas têm dificuldade para trabalho. Então, esse tipo de situação faz com que eles tentam migrar também. Eles vivenciam a guerra? Vivenciam. Em outras zonas, onde ou o Estado Islâmico ocupa, ou a Frente Nusra ocupa, ou a oposição moderada sunita ocupa, a guerra ela é mais violenta. E aí os fluxos, principalmente nas zonas de ocupação do Estado Islâmico, a população tenta se deslocar com mais rapidez, com mais força. E, de fato, todos os acordos internacionais, os tratados internacionais, desde a criação das Nações Unidas, é uma obrigação do mundo receber o refugiado, porque o refugiado é a essência da humanidade. Então, mesmo com os problemas de infiltração, ou provavelmente pode vir alguém, pode vir? Pode, é obrigação da Polícia Federal e das autoridades regularem isso, mas é obrigação da sociedade internacional receber todos os refugiados.
Agora, Padre Jorge, como nós vimos na matéria, o senhor veio da Síria, já está em Belo Horizonte há alguns anos, e diante dessa crise de refugiados, o senhor tem recebido dezenas, de sírios aqui em Belo Horizonte. Como que o senhor está lidando com isso? Como o senhor está recebendo essas pessoas? Sozinho eu não posso fazer nada. Eu represento a Igreja Católica, a Arquidiocese de Belo Horizonte, que está comigo envolvida nesse trabalho humano. Muitos paroquianos, patrícios também, que realmente têm muitas mãos estendidas para ajudar desta obra humana. Hoje nós estamos com 87 refugiados e graças a Deus está numa situação boa de trabalho, de acolhida. É claro que difícil, do início é tudo difícil, tanto que quando eu cheguei 12 anos atrás, não sou refugiado, não tem guerra, não tem nada, está anotada e lembrando muitas lembranças de dificuldade. Com o tempo, eu acredito que eles vão sentir melhor. Professor, e agora conta pra gente por que os países europeus eles possuem essa dificuldade de tratarem juntos da questão dos refugiados, da crise dos refugiados? De fato, não é uma situação simples receber milhares de pessoas num país de destino, Hoje a situação europeia é 1000 vezes melhor do que a condição dos deslocados internos da Síria, dos quase 2 milhões que estão na Turquia, estou falando 2 milhões que estão na Turquia, dos 1 milhão e pouquinho que estão no Líbano, um país que tem aproximadamente 4 milhões e meio de habitantes, vocês imaginam o que isso significa, daqueles que estão na Jordânia. Os impactos são enormes, do ponto de vista de quem entra, do ponto de vista do impacto que essa população gera na população de naturais. Os políticos se preocupam muito em função da questão econômica, do emprego, mas na Europa, como é um espaço de bem-estar social, é um alvo preferencial, E por ser um alvo preferencial, e por estar geograficamente mais próximo da Síria também, há um fluxo muito forte para lá. Só que os países europeus também vão tentar controlar em função das questões econômicas envolvidas, das questões políticas envolvidas. Então, não estou querendo dizer que não é fácil lidar com isso, mas a Grécia, de uma maneira muito mais humana, tem se esforçado, lidado com uma situação extremamente difícil, mas recebido todos e tentando fazer uma triagem e ajudar no processo, que é uma postura muito diferente quando se compara com a Hungria, por exemplo. Bom, agora nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco vamos continuar a falar sobre esse assunto. E também vamos falar sobre os atentados em Paris. Voltamos já! Estamos de volta com o Espaço PUC e neste bloco vamos falar sobre os atentados na França. Na última sexta-feira, uma notícia impressionou o mundo. Um atentado em Paris deixou 129 mortos. O grupo radicalista Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques e informou que era apenas o começo. Paris está de luto e as autoridades estão atentas para prevenir possíveis ataques terroristas. Tiros, explosões e correria. Cenas assustadoras tomaram conta de Paris na última sexta-feira. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Um jornalista do Le Monde filmou da janela do apartamento pessoas saindo desesperadas do Bataclan, uma das principais casas de show de Paris. Lá dentro, homens invadiram o local armados e mataram 89 pessoas. Do outro lado da cidade, 3 homens-bomba causaram explosões próximo ao Stade de France. No momento, ocorria a partida entre as seleções da França e Alemanha. As explosões chegaram a ser ouvidas dentro do estádio, mas os torcedores não desconfiaram do barulho. No final da partida, muitas pessoas, ao saberem das explosões, foram para o meio do campo. E outros 5 locais de Paris também foram alvos dos ataques. O Estado Islâmico assumiu a autoria dos ataques em Paris. Em um vídeo divulgado pelo grupo radical nesta segunda-feira, ocorrem ameaças também a outros países, dentre eles os Estados Unidos. Pois é, professor, como a gente viu ali, esse ataque surpreendeu o mundo, e o grupo Estado Islâmico assumiu a autoria.
O Estado Islâmico ele tem crescido muito ultimamente, nesses últimos anos, né, professor? É verdade, mas eu vejo esse movimento como um movimento que vem na esteira da pressão que o próprio Estado Islâmico vem sofrendo na Síria e no Iraque. Por quê? Porque as ações coordenadas dos curdos com os Estados Unidos no Iraque e na Síria e as ações coordenadas do governo sírio com os russos dentro da Síria têm gerado vitórias em determinadas batalhas contra o Estado Islâmico. Então eu acho que a ação tende a ser mais violenta fora da Síria e do Iraque, de forma a utilizar essa tática, que é a tática mais natural do terrorismo, de criar o terror para que a população possa pressionar os seus governos a não apoiarem ataques contra o Estado Islâmico. De 2014 a 2015, eles cresceram muito, se fortaleceram muito. Mas a possibilidade agora de uma coordenação maior entre governo sírio, governo russo, Estados Unidos e Europa põe em risco, de fato, a continuidade do avanço do Estado Islâmico na Síria e no Iraque. E, Padre Jorge, como a igreja tem olhado, né, para esses atentados? Como que ela está tratando esse assunto? Eu, Padre João, estou preocupado com a França, tanto com Mariana, por exemplo. O governo da Síria já mostrou desde 2013 no UN o nome e nacionalidade de muitos terroristas que estão na Síria, que eles pertencem a esses países, e deram para eles esse nome. Na época, o mundo inteiro levando a bandeira contra a Síria, governo da Síria, chamando eles lutadores da liberdade, né? Hoje, de noite para dia, já voltou para declarar eles como terroristas o maior perigo. Então, mas entre o primeiro nome e o segundo nome tem 4 anos de sofrimento do povo sírio. Então, eu sou formado da liturgia, teologia, filosofia, etc. Eu perdeu a bússola de pensar como que o mundo lidará com essas crises mundial de terrorismo. Hoje, a França está atacando muitas cidades na Síria, sem nenhum mapa de referência ao povo pacífico. Ontem mesmo morreram há cerca de 400 crianças atacando pelos franceses na Síria. No início da guerra, os terroristas estavam todos usando alta tecnologia francesa e alta tecnologia de arma dos Estados Unidos. Hoje eu tenho dúvida com esse carinho e eu tenho muitas perguntas sobre as lideranças poderosas do mundo, como que eles estão tratando o assunto de terrorismo do Oriente Médio, especialmente da Síria. É um problema sério, porque no início da guerra houve uma polarização intensa entre aqueles que apoiavam o governo sírio e aqueles que eram contra o governo sírio, né? E hoje muitos delegam a responsabilidade do próprio Estado Islâmico aos sauditas, aos turcos, aos países do Golfo e a países ocidentais que alimentaram a oposição contra o governo, né? Inclusive o próprio Irã e o próprio governo sírio têm declarado claramente que eles perderam o controle desta força de pressão que havia sobre o governo sírio. Então, como que lida com essa situação hoje? O maior dilema para uma ação que possa apoiar o governo para tentar resolver a coisa é que uma parte não quer que o governo continue e outra parte quer que o governo continue, né? Então, de fato, é muito complexo. A política internacional envolve situações que a moral, que a justiça tem dificuldades para compreender de fato. Eu só acrescentando uma coisa importante, porque toda a geração fala sobre refugiados fora da Síria. O papel da igreja, hoje nossos centros de catequese são cheios de famílias que são refugiados de um espaço violento para um espaço pacífico. Então a igreja está lutando muito realmente para manter. A Síria tem 5 anos, está sofrendo de castigo econômico. Morreu uma criança na praia, não sei se esse vídeo é verdadeiro ou um trabalho de um estúdio. A gente não sabe. Daqui a pouco vai aparecer a verdade. Mas a gente sabe muito bem que tem muitas crianças hoje que estão sofrendo por falta de uma vacina, muito comum. Porque não está chegando remédio, não está chegando nada pelo castigo econômico. Síria está cheia de doação de arma, mas não tem nem remédio, nem para criança, nem para
é um velho que precisando de um compromisso de pressão. Então, está fazendo realmente uma crise muito séria dentro da Síria. E como o senhor vê as denúncias, né, que têm saído de infiltração de terroristas no meio dos refugiados? Eu acredito que entrou muita gente. Pelo nosso trabalho aqui, eu admiro muito, muitas pessoas que falam, padre, como que você acolhe? Eu realmente, pelo respeito, sou sírio de origem, mas sou brasileiro. E eu tenho um termômetro mais sensível dessas coisas, porque eu tenho a convivência, a gente já sabe. É muito perigoso abrir a porta sem saber quem está batendo, quem vai entrar. E eu estou rezando no máximo, mas também me estou ligado com essa comunicação que todo dia publica para nós algo, um vídeo, uma coisa, um decreto, um projeto. Então, realmente, a gente só tem que rezar. Eu não sei. Mas eu acredito que o que aconteceu na França não foi de 24 horas. Com certeza, um trabalho já projetado para, com essa alta tecnologia, esses pontos. Eu já vivi na França, eu sei muito bem essas ruas, esses prédios. Até naquele cafeteria eu já bebi um café lá. Mas as coisas realmente só tem uma oração para esse mundo descobrir o caminho da paz. E professor, depois desses ataques terroristas na França, a França atacou a Síria, como o próprio padre Jorge citou aqui. O que podemos ter de consequências desses ataques? Visto que o próprio presidente da França, ele pediu uma certa união entre os Estados Unidos e a Rússia para combater o Estado Islâmico. Mas existe realmente uma visão ali de onde está o grupo Estado Islâmico na Síria para não sair atacando justamente outros locais e matando pessoas inocentes? O problema é que esse tipo de ação ele é muito ineficaz. Ele é ineficaz porque o trabalho de inteligência e de coordenação ele se perde em função da falta de comunicação das partes envolvidas, das principais partes envolvidas, né? Então, eu acho que a principal consequência positiva que pode ter isso é a conscientização que não há como resolver o problema do Estado Islâmico se não resolver o problema político da Síria. Se não houver uma convergência política que possa entrar no meio termo entre qual vai ser o destino do presidente, como que eles vão recompor aquele importante país e como que eles vão tratar o pós-guerra. Hoje o presidente da Síria, ontem o presidente da Síria, numa entrevista que fez a uma rede de televisão ocidental italiana, disse o seguinte, tudo bem, eu posso aceitar sim um período de 1 ano e meio, de 2 anos de transição, acho que é completamente possível, desde que seja eliminado o problema terrorista primeiro. Exatamente. E o problema terrorista só vai ser resolvido quando houver convergência entre Estados Unidos, Rússia e União Europeia. Eu acho que esse evento mostra que não há como se esconder do problema que já se arrasta há quase 5 anos na Síria. A Europa não está imune disso. Já foi muito aprovado que eles estão alimentando realmente essas forças. Agora, uma coisa importante. França, Europa, Estados Unidos, o resto do mundo, inclusive o Brasil. De onde eles estão recebendo essas notícias? Se eles não têm diplomata, representa. França é líder da liberdade, não é? Eles mostraram uma maneira muito mal educada como que tiraram uma embaixada da Síria em Paris. Eles fecharam, jogaram tinta, mandaram um diplomata. Isso é uma maneira, nem pode, nenhum país. Brasil não tem embaixador na Síria, pega toda a referência da Síria através dos outros. Então, realmente, nós precisamos um acordo político de um representante oficial que vai no país, que transmite a imagem verdadeira. Isso é muito importante, pelo Brasil e pelo mundo inteiro. A França, se hoje quer resolver uns problemas dentro de Paris, dentro da fronteira da França e da Europa, ela tem que voltar da força de inteligência da Síria, porque ela está liderando e sabendo essas imagens. Já tem muitas pessoas usaram um gilete na fronteira da Turquia de um dia para outro e abriram a porta. E agora está saindo o caminho de lama para a Europa. Então, uma coisa séria, eles têm que realmente estender uma mão ao lado do outro
para resolver esse problema seríssimo. Não queremos mais ver uma tragédia, mais imagens de sangue, de choro, de grito deste mundo. E professor, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, diante, né, dos fatos, qual que é a perspectiva para o mundo a partir de agora? Eu acho que como o problema começa a se mostrar como um problema existencial, não só para os sírios, isso deveria ser o suficiente para que o mundo se condoísse e ajudasse, né? O mundo, principalmente o mundo rico, europeu, os Estados Unidos, vão se posicionar de maneira mais clara. Não há como resolver isso se não for por meio de ações de cooperação para a resolução política do problema. O nosso tempo, infelizmente, acabou. Eu agradeço a presença de vocês aqui no Espaço PUC hoje, participando com a gente do Repórter PUC. Sejam sempre muito bem-vindos, viu? Obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela sua presença, pessoal. E o Espaço PUC ele vai ficando por aqui. Não deixe de participar do programa, enviando sugestões, comentários para o e-mail espaçopuc@pucminas.br e também tem as nossas redes sociais. E amanhã tem o Espaço Cult com a nossa colega Mariana Almeida. Na segunda-feira eu estou de volta às 4h30 da tarde com o Espaço PUC. Espero por você, obrigado e até lá! E lembrando que temos um encontro marcado toda quinta-feira, às 4h30 da tarde, ao vivo pela PUC TV e pela TV Horizonte. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!